Oi, turma, tudo bom? Então vamos lá, capítulo 17, vamos falar sobre peixes. Aquecendo. Aí temos uma charge, né? Ela retrata um problema sério no nosso país. Qual é o problema retratado? E pensando nisso, na placa que aparece na charge temos a palavra piracema. Então, qual o melhor significado para essa palavra? Vocês podem pesquisar na internet, tá? Para saber de onde veio e o que significa piracema. Então vamos lá, turma, mãos à obra. Observando os peixes, percebemos que a maioria deles apresenta o corpo comprido, achatado lateralmente, ou deprimido, achatado dorsoventralmente. Muito bem adaptados, portanto, para cortar a água. Aí nós temos aqui, né, uma fotinha, né, uma ilustração, né, do corpo dos peixes achatado lateralmente. O deslocamento é obtido pela contração da musculação do corpo e as nadadeiras oferecem direção e equilíbrio. Então nós temos aqui, ó, na figura de cima, são os peixes ósseos e os cartilaginosos. Eles já possuem nadadeiras pares, né? Então as nadadeiras peitoral, uma de cada lado, a nadadeira dorsal, essa aqui ela é única, né? As nadadeiras ventrais também, que são uma de cada lado, a caudal, nadadeira anal. E aqui a linha lateral, tá vendo essa linha aqui, ó? A linha lateral é uma série de poros com células que medem a pressão e direção da água. Isso é ausente nos cartilaginosos, tá? Isso aí é um privilégio dos peixes ósseos. Condrites são os peixes que têm um esqueleto cartilaginoso. São eles tubarão, raias, quimera ou peixe-rata. Osteídeos são os peixes que têm uns esqueletos ósseos, como é o caso da piranha, tambaqui, tilápia, baiacu, bacalhau, tainha, etc, etc, etc. Entre esses dois peixes, esses dois tipos, os condrites, os cartilaginosos e os osteídeos, que são os ósseos, existem aproximadamente 20 mil espécies desses peixes. Tegumento e esqueleto. A maioria dos peixes possui escamas. Os cartilaginosos têm escamas microscópicas que, depois de migrarem para dentro da boca, se transformam nos dentes do cação ou tubarão. Cada escama microscópica já é um pequeno dente. Então aqui, ó, aumentado, né, as escamas do tubarão como elas são, como elas se parecem, né? E aqui as escamas dos peixes ósseos. Certos peixes ósseos são chamados peixes de couro e não possuem escamas, como o pintado, o surubim, o poraquê ou o peixe elétrico. A pirapara e o gigantesco piraíba, com quase 2 metros e 300 quilos, também são exemplos de peixes de couro. O esqueleto de cartilagem é mais flexível, pois não sofre impregnação de sais de cálcio. A alimentação. Então, os peixes, boca, né, eles têm boca, faringe, estômago e intestino. São comuns nos sistemas digestórios dos peixes cartilaginosos e dos ósseos, mas enquanto os primeiros, né, os cartilaginosos, eles possuem cloaca. O que é cloaca, turma? É por onde saem as fezes. E os peixes ósseos, né, eles já possuem ânus, né? Ânus já é o orifício por onde é eliminado as fezes. E os hábitos alimentares são variados. Eles podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros, ou seja, tanto carnívoro quanto herbívoro. Estes com alimentação mista, né? Então nós temos aqui a boca, né? A faringe, o intestino onde está localizado, o estômago e o ânus. O sistema digestório de um peixe ósseo que também possui fígado e pâncreas, né? O
tubarão-baleia, com mais de 10 metros de comprimento, alimenta-se de toneladas de plâncton, conjunto de algas e animais microscópicos que ocupam uma faixa superficial dos mares. A respiração. A respiração se dá por meio de brânquias, filamentos ricamente vascularizados que retiram o gás oxigênio da água e devolvem para ela o gás carbônico. Os peixes ósseos, que têm 4 pares de brânquias, numa câmara recoberta por opérculo ou lâmina óssea. Tá? O opérculo é essa aqui, ó. É uma cobertura que vai proteger as brânquias, tá? O opérculo. E a maioria dos peixes cartilaginosos tem 5 pares de câmaras independentes e sem opérculo. Aqui o caso, ó, essas fendas aqui são as fendas branquiais. E essas não têm cobertura do opérculo como nos peixes ósseos, tá? O que acontece somente nos peixes cartilaginosos. Temperatura do corpo. Com exceção das aves e dos mamíferos, animais de sangue quente ou que mantêm constante a temperatura do corpo, apesar das variações da temperatura ambiente, os demais vertebrados são heterotérmicos ou ectotérmicos, ou seja, sua temperatura corpórea varia de acordo com as oscilações da temperatura ambiente. Ou seja, se a água está numa temperatura de 23 graus, por exemplo, 25 graus, a temperatura corpórea do peixe vai ser igual à temperatura da água. Se essa temperatura baixar para 20 graus, a temperatura corpórea do peixe também vai baixar para 20 graus. Então ela vai variar de acordo com o ambiente. Bexiga natatória. É uma bolsa, tá, que alguns peixes ósseos, tá, ela é localizada acima do sistema digestório, o qual pode acumular gases provenientes do sangue do animal. O peixe pode subir ou descer na massa líquida de acordo com a quantidade de gases em tal bexiga. Com menor pressão da água, aumentam os gases na bexiga. E com maior pressão da água, maior profundidade, a bexiga é comprimida e os gases diminuem. Tá? Então aqui eu li com menor pressão da água, tá, turma? Então com menor pressão da água, aumentam os gases. Com maior pressão da água, diminuem os gases. Então aqui, ó, quando os gases passam do sangue para a bexiga, ela se enche. Quando os gases voltam para o sangue, ela esvazia. Então dizemos, portanto, que a bexiga natatória tem função hidrostática. Tá? Já os peixes cartilaginosos, eles não possuem essa bexiga natatória. Tá bom? Você sabia? A piramboia, peixe ósseo que vive em rios da região norte do Brasil, teve sua bexiga natatória transformada em um pulmão. Tanto que ela respira absorvendo o oxigênio do ar e não da água. Então aqui eu tenho uma ilustração da piramboia e ela aqui procurando o ar, o oxigênio fora da água, né, na atmosfera. Esse animal descende de peixes pulmonados ancestrais que originaram os anfíbios. Só tais peixes ancestrais apresentavam nadadeiras de carne e osso, e não de pele e espinhos. Só existem 3 peixes dipnoicos, ou pulmonados, a piramboia e outros 2 que vivem na África e na Austrália. Então esses peixes pulmonados, né, os atuais, eles descendem de um peixe pulmonado ancestrais que deram origem a eles e também aos anfíbios atuais. Reprodução. A maioria das fêmeas dos peixes é ovípara, isto é, a fecundação é interna e a fêmea põe os ovos fecundados de onde saem os alevinos ou filhotes. Algumas são ovulíparas.
Ovuvípara, gente, ela elimina o óvulo não fecundado para o meio ambiente. Tá? Só então os óvulos serão fecundados pelo esperma dos machos. Outras ovovivíparas. Ovovivíparas, os embriões se desenvolvem dentro de ovos, né, que são retidos no útero da fêmea e são expulsos ainda no interior do corpo materno. Tá? Então os ovos eclodem dentro do corpo da fêmea, né, e os filhotes passam, né, do ovo para o corpo da fêmea. E só depois eles serão expelidos para o meio ambiente. E até vivíparas. Vivíparas são aquelas que não expelem os ovos no meio externo, né? Como certos peixes de aquário e alguns tubarões. Biologia. Entre cartilaginosos e ósseos, são mais de 20 mil espécies de peixes devidamente catalogadas, muitas das quais representam há muito o sustento alimentar de vários povos. Muito nutritiva, a carne dos peixes é rica em proteínas, vitaminas, sais minerais e geralmente é magra, ou seja, possui pouca gordura. Todavia, a contínua destruição dos seus habitats marinhos ou de água doce tem provocado a redução do número de muitas espécies de pescado. Algumas barreiras de corais, ecossistemas riquíssimos em diversidade de vida, também estão ameaçados não só pela poluição, como também pelas bruscas variações de temperaturas provocadas por alterações do clima. Com o desaparecimento dos corais, as cadeias alimentares ficam interrompidas e muitas espécies de peixes não têm o que comer. Da mesma forma que cresce a aquicultura de crustáceos e moluscos, há um aumento do número de criadores de peixes em reservatórios, lagos e açudes, para o cultivo de espécies como a tilápia, o pacu, por exemplo, que possam alimentar o ser humano. Conectando. Elaine Patrícia Cruz, repórter da Agência Brasil, São Paulo. Uma droga desenvolvida a partir do veneno de um peixe chamado niquim, encontrado nas regiões norte e nordeste do país, é a mais nova descoberta do Instituto Butantan no combate à asma, e com a vantagem de não apresentar os mesmos efeitos colaterais dos corticóides, medicamentos mais usados hoje contra a doença. Mônica contou ter passado os últimos 14 anos estudando o veneno de peixes no Instituto Butantan em São Paulo. Há 4 anos, dedicando-se especialmente a analisar a composição do veneno do niquim e sua atuação em camundongos, descobriu a presença de um pequeno componente chamado peptídeo, que tem função anti-inflamatória. Ele pode não só prevenir a asma, como tirar o paciente da crise. Isso já está sob patente no Brasil e em outros 8 países, afirmou ela, comemorando o fato da pesquisa ter sido totalmente desenvolvida no país, aqui no Brasil. Com toda a parte científica já desenvolvida, a descoberta da nova droga aguarda agora a fase de testes clínicos, que serão realizados pela indústria farmacêutica para poder finalmente chegar à população. Então, eu não tenho notícia não, mas como esse fato aqui foi relatado em 2013, acredito, se já não está disponível, está quase. Você sabia? O gênero Thalassophrine apresenta várias espécies no Brasil e a espécie Thalassophrine nateriri, peixe niquim, é mais comum, todos apresentando veneno. O veneno ele é inoculado por 2 espículas ocas na nadadeira dorsal e 2 nas regiões pré-operculares, ligados a uma glândula de veneno na base. Os envenenamentos causam dor intensa e edema, ou seja, manchas na pele.
Tá? Então vamos lá, turminha, vamos fazer umas atividades agora só para a gente fixar o que foi lido, tá bom? Então vamos lá, número 1, faça uma comparação entre a forma do corpo de um tubarão e a de um golfinho. Vamos lá, ambos apresentam forma hidrodinâmica, ou seja, fuso, para cortar a água, isto é, vencer a resistência da massa líquida. Letra B. Se eles não são parentes, um é peixe e o segundo é mamífero, por que ambos apresentam a mesma forma? Apesar de pertencerem a classes diferentes, encontraram as mesmas soluções para os mesmos problemas impostos pelo meio. Número 2. Compare peixes ósseos e cartilaginosos quanto à posição da boca, brânquias, escamas, bexiga, natatória e esqueleto. Então, turma, faz um quadrinho, tá? No alto do quadrinho, então vocês vão colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Faça um quadrinho. Faça um quadrinho. Aí vocês vão dividir, tá? Entre cartilaginosos. Vou colocar aqui, ó. Só pequenininho, então vocês vão saber que é cartilaginosos e aqui ósseos. Tá bom? Então vamos ver, ó. Boca. Então vocês vão escrever aqui, ó, boca. Nos cartilaginosos, ela é terminal. Tá? Terminal. Vão gravando o que eu vou falando. Tá? Terminal. E nos ósseos, ela é ventral. Ventral. Tá? Eu vou falando, vocês vão escrevendo aí, tá bom? Eu não vou escrever tudo aqui, não. Depois, brânquias. Nos cartilaginosos, são 5 pares sem opérculos. E nos ósseos, são 4 pares com opérculo. Depois, escamas. Nos cartilaginosos, são microscópicas e não se destacam. Nos ósseos, quando presentes, são descartáveis. Depois, bexiga natatória. Nos cartilaginosos é ausente, eles não têm. Tá? E nos ósseos é presente em alguns. Tá? Depois o esqueleto. Aqui, ó, é cartilaginoso e aqui é ósseo. Tá bom, turma? O que é o plâncton que alimenta o tubarão-baleia? Facinho, ó. Não vou nem falar para vocês, vou só mostrar onde está. Aqui, ó. O que é o plâncton? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? Depois, a número 4. Cientistas ingleses disseram ter descoberto os restos de um dos primeiros tubarões. Os fósseis encontrados datam de 25 milhões de anos antes do que se acreditava. A impressão a partir dos achados é que os tubarões dessa época não tinham mandíbulas. Então, muito bem, ó. Qual é o grupo de vertebrados que não possuía mandíbulas e que provavelmente antecedeu os peixes? Cite um exemplo de um animal desse grupo. Então, vocês vão voltar lá nos ciclóstomos, tá? Onde tem aquela arvorinha genealógica lá, tá? Do primeiro, depois saiu o ciclóstomo, depois saiu os vertebrados, que deu origem aos anfíbios, aos peixes, tá? Tem que voltar lá e ver isso aqui, tá? Então, qual a grande vantagem da aquisição de mandíbula pelos peixes? A grande vantagem é que facilitou a vida livre, já que os agnatas são parasitas. Os peixes com mandíbulas
podem abocanhar suas presas e, como predadores, apresentam maiores chances de sobrevivência. Tá bom? Número 5. Explique a função hidrostática da bexiga natatória. Então vamos lá. A bexiga natatória, ela se enche de gases do sangue e atua como um flutuador, permitindo ao peixe ficar parado, sem subir ou descer. Ela ajusta o peso do peixe, igualando-o ao peso do volume de água deslocado pelo animal. Número 6. Observe a tirinha e responda. Então vocês vão observar e vão responder, tá? Sou uma estrela, tenho as minhas exigências, mas é impossível, né? Aí o Sirizinho pergunta: o que ela pediu para fazer o show? Né? Aí o peixinho responde: 20 toalhas enxutas e uma cesta de frutas secas. Impossível mesmo, né? Então, letra A. Quais os filos dos invertebrados da tirinha? Então, a estrela do mar, o que ela é? Ela é uma equinoderma, não é isso? E o siri, ele é um artrópodes. Letra B. Pensando na maioria dos representantes da classe dos vertebrados da tirinha, tá? Quem que é a maioria deles? Esse serzinho aqui, tá certo? Esse aqui é o equinoderma, esse aqui é um crustáceo, isso aqui que nós estamos falando agora. Então, pensando na maioria dos representantes da classe dos vertebrados da tirinha, qual a classificação para o tipo de fêmea? E explique a classificação citada. Então, ó, a maioria das fêmeas dos peixes, ela é ovípara, isto é, a fecundação é interna e a fêmea põe os ovos fecundados, de onde saem os alevinos ou filhotes. Letra C. A água onde estão esses animais é de mais ou menos 23 graus. Porém, como durante toda a semana tivemos chuvas constantes, a temperatura da água está em torno de 20 graus. Então, qual a temperatura do vertebrado durante essa variação da água? Eu falei para vocês agora há pouco, tá? Justifique. 7. O que é mais vantajoso para os ecossistemas? A pesca extrativa ou o manejo sustentável de várias espécies de peixes? Explique. Lógico que é o manejo sustentável, né? Pois não coloca em risco as espécies nativas exploradas. Certo? Repito. Então, o manejo sustentável, porque ele não coloca em risco as espécies nativas exploradas. Número 8. O peixe aulado vive em grandes profundidades, regiões abissais. Sabemos que peixes podem ser, entre outras formas alimentares, carnívoros ou herbívoros. Quanto a essas duas formas de alimentação, como é a do peixe aulado? Justifique. Bom, turminha, esse peixe ele só pode ser carnívoro, tá? Ou um necrófago, tá? Que se alimenta de restos mortais de outros seres vivos. Por quê? Porque a região onde ele vive, ela é abissal, tá? Não chega à luz e, portanto, não há produtores, ou seja, não há vegetais ou algas, tá bom? Número 9. Após uma breve pesquisa, explique como se reproduz o cavalo marinho. É verdade que o macho fica grávido? Então vocês vão pesquisar e vão responder isso aqui para mim, tá? E também, a número 10, vocês vão pesquisar o que é selacanto e o significado de piracema, tá? Já pedi para vocês anteriormente. Então, como não podemos fazer grupos, então individualmente, né, vocês vão procurar na internet, ou em jornais, em revistas, os tipos de tubarões que têm provocado mais acidentes com humanos na costa do Nordeste, principalmente em Pernambuco. E por que ocorrem esses ataques? A número 12. Explique
o motivo de centenas ou de milhares de peixes surgirem mortos repentinamente na superfície de lagos ou rios. Também é pesquisar, pode ser na internet, livros, onde vocês estiverem, tá bom? E a 13. Pensando nos hábitos alimentares dos peixes, explique como podemos combater a dengue com certos peixes. Já pensaram nisso? Nós podemos utilizar peixes larvófagos, né, que se alimentam de larvas de mosquito. Tá? E a maior diversidade de peixes é dulcícolas, é encontrada no Brasil. Muito bem. E a 14. Com relação à estrutura indicada pela seta no desenho, responda. Qual o nome da estrutura indicada pela seta? Facinho, né? Que tipo de peixe possui essa estrutura? Letra C. Qual a principal função dessa estrutura? Falamos agora há pouco, dando resposta e também tem no texto. Letra D. Quando o peixe se encontra junto à superfície da água, qual a alteração sofrida pela estrutura? E letra E. Qual a função dessa estrutura nos peixes dipnoicos, como a piramboia? Tá certo, turma? Então, por hoje é só. E até a semana que vem. Tá bom? Boa semana a todos.